Pessoal, boa tarde a todos. Somente dizer que é um prazer imenso estar aqui na Efeto, né? E me foi incumbida aqui uma tarefa bastante árdua, né? Porque, na verdade, não é uma apresentação de um grupo, como foi o do Gibson, na verdade, é uma apresentação de um núcleo ou de 3 grupos de pesquisa que a gente tem, 2 atualmente aqui na Efeto, um ainda lá na UFPB, que está em processo aí de transferência aqui para a UFMG. Não, está com um delayzinho. Bom, enquanto... sim. Então, eu vou tentar rapidamente, né, o mais sintético possível, apresentar aqui os 3 grupos, né, inclusive um dos líderes está aqui atrás agora que eu vi ele, o professor Maico. Então, é o Laboratório de Neurociências da Atividade Física, coordenado pelo professor Maico Albuquerque, o CEP, que é o Centro de Estudos e Psicobiologia e Exercício, coordenado pelos professores Marco Túlio de Mello e a professora Andressa Silva, inclusive a Andressa está ali acompanhando online, e o Genex 10, que não é um laboratório, na verdade é um grupo, atualmente funciona na Universidade Federal da Paraíba, mas em breve vai estar aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? Bom, o primeiro grupo que eu vou apresentar é o Grupo de Estudos de Pesquisa em Neurociência da Atividade Física e Esporte, coordenado pelo professor Maicon. O professor Maicon, ele é professor aqui da escola 2016, né, tem 9 anos, atualmente professor associado aqui do Departamento de Esportes. É o líder, né, do Grupo de Neurociências. O professor Maicon, ele é professor, né, do Programa de Ciências do Esporte e atualmente bolsista de produtividade e pesquisa na área de fisiologia. Bom, o laboratório, né, de neurociência do professor Maicon, ele tem 2 grandes linhas de pesquisa. Uma delas é essa parte de avaliação, o passador aqui, né? Tá. Avaliação dos aspectos cognitivos no contexto do esporte e exercício físico, e a parte de marcadores genéticos associados ao desempenho físico e cognitivo. Dentro dessa primeira linha, o professor Maicon, ele trabalha com projetos que envolvem exercício resistido, projetos que envolvem exercício de endurance, projetos que envolvem esporte de combate, e nessa segunda linha é uma tentativa de associação de alguns polimorfismos genéticos com função executiva durante o exercício em repouso. Okay? Bom, o professor Maicon tem vários produtos, né, não é à toa que ele é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, então não me lembro de cabeça, mas são mais de 90 artigos, né, Maicon, que você tem publicados. A grande concentração desses artigos são nos últimos anos, né, de 4, 5 anos para cá, e aí eu destaquei, na verdade o próprio professor Maicon mandou ali os 4 principais produtos do grupo dele, né, então tem esse estudo aqui, sobre polimorfismo genético, funções executivas, né, cerebrais durante o exercício físico. A gente tem esse outro estudo, eles, na verdade, o grupo do Maicon, esse outro estudo aqui sobre esforço cognitivo, né, ou dilatação pupilar, durante o exercício físico, realizando tarefa de função executiva. Então, nesse caso, o grupo do Maicon é pioneiro, pelo menos no Brasil, em mostrar que o cérebro ele funciona de forma diferente em repouso e exercício físico, e talvez não faça muito sentido fazer a avaliação de função executiva somente em repouso, como normalmente é feito em alguns estudos. Tem esse outro estudo que foi oriundo, se eu não me engano, da tese de doutorado, né, que associou o efeito da idade relativa ali com polimorfismo genético em jogadores de futebol. E o quarto estudo que o Maicon mostrou aqui para a gente, né, é sobre estações de aprendizagem relacionadas ao desenvolvimento de treinadores de judô brasileiros. Então, quem tiver interesse em mais estudos, acesse lá o currículo do professor Maicon, tem uma dezena, mais de uma dezena de estudos aí relacionados ao laboratório. Em termos de estrutura física, o laboratório ele é bem completo, então o professor Maicon já conseguiu vários financiamentos de editais, financiamentos em parcerias com deputados, financiamentos do setor privado. E aí são algumas descrições do material que tem lá, né? Estimulação transcraniana por corrente contínua, plataforma de força, tapete de contato, tem avaliação sanguínea lá de polimorfismos genéticos, tem bicicleta, né, cicloergômetro, que faz avaliação de medida de potência em tempo real, velocidade, cadência,
Isso aqui é um eye tracker que vocês estão vendo, né? O equipamento que mensura lá dilatação na pupila, comportamento de busca visual, durante o esforço, e uma coisa que o Michael tem feito nos últimos anos, que eu particularmente sou bastante fã, ele sabe disso do grupo, é um setup, né? Configurando aqui teste de função executiva juntamente com a bicicleta e o próprio eye tracker. Então, isso não é um sistema fácil de fazer. Enfim, novidade aí que o grupo do Michael tem apresentado para a área das ciências do movimento. Bom, aqui são alguns vídeos. Esse aqui fez parte do estudo da Amanda, foi uma recente discente do programa, defendeu recentemente. Ela trabalhou com o Velocity Based Training, né, uma abordagem de movimento de força. Deixa eu ver se vai... Opa! Eu vou pedir para o pessoal que está em cima, se tiver como rodar o videozinho, clicar no slide. 4, 3, 2, então, o que a Amanda testou nesse estudo ali foi o efeito de diferentes velocilosses, né, que é a percentual de perda de velocidade. Segura, vai! Fazendo esse tipo de treinamento corriqueiramente, como que isso poderia ter efeito em termos de força, potência, desempenho neuromuscular em atletas, foi do Taekwondo, né, Michael? Do Taekwondo. Bom, o próximo vídeo, se tiver como rodar também o videozinho do lado, foi o estudo, né, com aquele setup que eu mencionei, né? Pessoa fazendo exercício físico, utilizando lá uma tarefa de função executiva para tentar analisar aqui algumas respostas de pupilometria, né? E aí esse estudo, se eu não me engano, foram 2 dissertações de mestrado que fizeram esse estudo. E aí esses artigos já saíram mostrando que o desempenho de função executiva em esforço físico ele é diferente em repouso, e não necessariamente as pessoas que têm o melhor desempenho em repouso vão ser as mesmas pessoas que têm o melhor desempenho de função executiva em exercício. Tá? Bom, esse aqui é um outro vídeo de um estudo recente, lá do grupo, né, que fez a parceria com um laboratório aqui de biomecânica. Estou enganado? É isso? Biomecânica da? Não vi, mas enfim. Da Físio, ok. E aí que são atletas de Taekwondo, né, estão fazendo aqui o Shandao, como é que é o nome do chute? Bandao Chagi, o Bob, né, e analisando aqui como é que se comportam os movimentos desses atletas. Bom, aqui são os discentes, né, então o laboratório não é só o professor Michael, tem aqui um grupo de qualidade que tem se destacado aqui, né, com as produções, alunos de mestrado, doutorado, né? O Michael é professor de 2 programas, mas a gente pode ver que a grande maioria dos alunos aqui são do programa de Ciências do Esporte. Bom, o outro grupo que me foi incumbido aqui, a pedido da professora Andressa, né, é o CEP, que é o Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício. O CEP ele tem 2 coordenadores, só que como no papel precisa de colocar uma, atualmente a Andressa é a coordenadora e o professor Marco Túlio é o vice-coordenador. Então, é difícil até de apresentar, né, que se eu fosse falar tudo do currículo do professor Marco Túlio, eu precisaria de uma palestra para poder ficar falando. Mas foi um resumo que eu tentei fazer, né? Então, atualmente, o professor Marco Túlio é professor titular do Departamento de Esportes, vários programas, dentre eles o Programa de Ciências do Esporte. Ele é membro da Academia Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro, membro sócio da Sociedade Brasileira de Sono, membro sócio do American College of Sports Medicine, membro sócio lá do European Congress of Sports Science, é bolsista 1A do CNPq e atualmente é o representante da área MS do CNPq, e alguns indicadores aqui bibliométricos do professor Marco Túlio, para vocês terem uma ideia. Esses indicadores levaram o professor Marco Túlio ano passado a estar entre os top 10 cientistas da área Sport Science a nível mundial. Então, isso é um marco, né? A gente tem aqui um dos grandes cientistas da área, que atualmente aí é o vice-coordenador do CEP. A professora Andressa é atualmente a coordenadora do CEP, né? Ela também é bolsista de produtividade na área de educação física, é professora do departamento de esportes, né? Orienta em 2 programas, um deles o programa de ciências do esporte aqui da IFETO, é coordenadora do Centro de Referência Paralímpica, eu vou falar daqui a pouquinho sobre os trabalhos que ela tem lá no CTE, aqui da UFMG, também é membro da Academia Paralímpica Brasileira, é membro do Núcleo de Ciência da Atividade Física e do Esporte
não sei o que é ABS, depois ela pode falar, enfim. É fisioterapeuta do Comitê Paralímpico, né, durante bastante tempo aqui, e também dispensa comentários em relação aos indicadores bibliométricos aí da professora Andressa. Bom, as linhas de pesquisa do CEP envolvem a parte de sono, né, ou seja, privação e restrição, né, inclusive a própria professora Andressa me corrigiu um tempo atrás, eu chamava de privação, na verdade, quando a gente perde algumas horas de sono, a restrição, né, o efeito disso em respostas psicobiológicas do exercício físico. Eles trabalham lá também com vários tipos de respostas, independente se a pessoa está ou não com restrição de sono, né, respostas metabólicas, respostas cognitivas durante o exercício, geralmente exercício de endurance, que é a grande tipo de modelo de exercício que eles trabalham. Trabalham com efeitos do exercício físico em sintomas de pessoas com transtornos, diagnóstico clínico de transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Também trabalham com resposta de exercício físico à função executiva de memória e também trabalham com a parte de cognição, com medidas ali eletrofisiológicas, cerebrais, durante o exercício físico. Bom, obviamente um grupo grande, né, com 2 grandes cientistas, é um grupo que tem uma grande produção, né? Então o CEP, ele reúne ali mais de 510 artigos nos últimos 20 anos, vários livros publicados aqui, liderando aqui, sendo líder, né, o professor Marco Túlio de Mello, a professora Andressa. Então, são vários estudos oriundos, né, dissertações e teses de doutorado, vários deles defendidos aqui no programa de Ciências do Esporte, nos principais periódicos da área Medicine, da área Sport Science, da área Exercise Physiology, né? Então, se eu fosse ficar falando aqui dos estudos, igual o Gibson falou, eu ficaria aqui até amanhã falando desses artigos, ok? Aqui está a parte da infraestrutura do laboratório, né? Ou uma parte do laboratório. O CEP é um laboratório grande, que tem aqui na Efeto. Então, eles têm lá esteira, tem ciclo ergômetro, tem ergoespirometria, né, que é o QAC, tem polissonografia, tem tapete de contato, tem plataforma de força, eles fazem medidas sanguíneas. Enfim, é um laboratório bastante completo aí, dentro da área das ciências do esporte e do exercício. Não tem como deixar de falar do trabalho multidisciplinar que existe no CTE. Isso aqui que vocês estão vendo é uma integração entre ensino, pesquisa e extensão, que a professora Andressa faz atualmente. Atualmente ela é a coordenadora do Centro de Referência Paralímpico, que funciona aqui no CTE. Então a Andressa tem um papel muito grande lá, dentro da parte de treinamento dos atletas lá do Paralímpicos no CTE, o que acabou acarretando em algumas medalhas, se eu não me engano, acho que foram 2 medalhas, foi isso, Maicon, na última Paralimpíada, e em destaque aqui a Carol, acho que muitos de vocês conhecem, né, que foi medalha de ouro no Para-Taekwondo, ok? Tem um videozinho, se tiver como rodar o vídeo da Carol, eu acho que não vai estar com som, mas na legenda ali, durante a entrevista dela, logo após ela subir no pódio, ela destaca aqui o papel do CTE do FMG, especialmente lá o Centro de Referência Paralímpico. Bom, eu falei da parte boa, agora vamos falar do baixo clero, né? Falei do alto clero, professor Maico, professor Marco Túlio. Eu vou tentar rapidamente aqui resumir, né, a história do Genex 10. É um laboratório bem mais recente, né? Ele começou lá em 2019 na UFPB, são 6 anos ali de história. Deixa eu passar aqui. As linhas de pesquisa que nós temos aqui são parte de fadiga mental, que é o carro-chefe hoje do laboratório, e o efeito que a fadiga mental tem no desempenho esportivo. A gente tem trabalhado com recursos ergogênicos nutricionais, cerebrais e comportamentais, tentando mitigar ou remover o efeito da fadiga mental em vários indicadores de desempenho humano. A gente trabalha lá com treinamento percepto-cognitivo, como realidade virtual, treinamento com visão estroboscópica no desempenho esportivo. A gente trabalha com manipulações de carga cognitiva, que é um pouquinho diferente do treinamento, e qual que é o efeito disso nas respostas de carga interna e carga externa no treinamento esportivo. E a gente também trabalha lá com efeitos do treinamento físico e respostas, adaptações cerebrais, especialmente utilizando técnicas de medidas eletrofisiológicas durante, antes e após o exercício físico. Bom, aqui são alguns produtos, né,
É claro que são bem menos produtos que a gente tem quando comparado lá aos grupos do professor Maia, grupos do professor Marco Túlio e da Andressa, mas são alguns produtos ali que têm contribuído de alguma maneira para o avanço do conhecimento na área Sport Science, especialmente na área de neurociência aplicado ao esporte e exercício. Inclusive, vale destacar alguns desses produtos, vocês podem ver que tem colaborações aqui dos professores da IFETO, né? O professor Gibson, o professor Michael, são alguns, o professor Guilherme, que não está aqui presente, também são colaboradores aí de alguns estudos lá do nosso grupo de pesquisa, ok? Opa. Foi. Bom, e esses produtos, para nossa surpresa, eles também têm tido alguma relevância social, não só científica, né? Então, esses produtos eles têm sido divulgados pela mídia. Então, que foi, a partir desse artigo saiu uma reportagem lá no jornal The Guardian, que é um dos principais jornais do Reino Unido, saiu uma reportagem lá na Itália, no Corriere della Sera, e uma reportagem aqui no UOL Sport, a partir desse estudo aí. Tiveram outros estudos que tiveram divulgação na Runner's World, né? Esse estudo aqui com atletas de boxe, e mais recentemente no Eu Atleta, lá do portal G1, também uma outra reportagem divulgando lá um dos estudos que a gente fez com exercício resistido. Bom, o grupo também tem alguns livros publicados, e eu destaco esse livro, inclusive nós tivemos colaborações de vários professores aqui da IFETO, professor Varley, professor Gibson, professor Franco, que fizeram colaborações aqui em capítulos desse livro. Se eu não me engano, acho que o Lápis utiliza esse livro hoje como livro referência aqui da escola. E temos também aqui um livro de neurociência que eu tive o prazer de organizar com o professor Maia, com o professor Guilherme, também com vários capítulos que nos auxiliaram, escritos aqui pelo Gibson, escritas por vários professores da escola e professores da UFMG. Bom, o Genex 10, atualmente, para nossa surpresa, que foi lançado no final do ano passado, né? A gente tem um grupo de WhatsApp com colaboradores internacionais, e o nosso grupo ele foi indicado como top 10 aqui dentro da área de fadiga mental e exercício, fadiga mental e desempenho. Então, a gente pode ver que os italianos, né, o Samuele Marcoro, o grupo dos australianos, o Aaron Coates, Shona Halson, e a gente está aqui veiculando entre alguns dos principais grupos de destaque na área de fadiga mental e desempenho esportivo. Bom, isso não ocorreu em razão de várias parcerias que o grupo tem, né? Então, a gente tem parceria com o professor Jocelyn Faubert, que é um canadense, né? Fizemos alguns artigos, ele colaborou com alguns estudos de tese de doutorado de um aluno lá do grupo. O professor Samuel Marcora, que já esteve aqui na escola, 10 anos, Samuel? Tem uns 10 anos já isso, né? Ele esteve aqui, inclusive foi a primeira vez que ele esteve no Brasil. Então, a gente tem algumas colaborações lá com o professor Samuel também. Atualmente, eu estou ali finalizando, né, o estágio pós-doutoral com ele lá na Itália, na Universidade de Bolonha, né? E o professor Samuel foi responsável por receber um dos nossos alunos, que foi o Dalton, que atualmente está fazendo pós-doutorado lá com o Samuel. E a gente tem mais recente fez aqui a parceria com esse carinha aqui, inclusive, eu não sei se ele já teve, mas o pai acadêmico dele já veio, que é o Roman Milsen, né? A Andressa e o Marco Túlio, por coincidência, tem parceria com ele. O Roman Milsen foi o pai acadêmico aqui do Bart, né? O Bart atualmente é o líder do laboratório da Virgil University, na Bélgica, e a gente tem estabelecido algumas parcerias, porque ele também tem trabalhado lá com neurociência, especialmente a parte de fadiga mental. Bom, eu vou tentar passar rápido aqui, tá? Porque eu sei que o meu tempo já, não sei se eu já estourei o tempo, mas deve estar bem próximo. Aqui são alguns vídeos de coisas que a gente desenvolve, né? Isso aqui foram vídeos de uma parte de estudo piloto da tese de doutorado do Bruno, né? O Bruno já defendeu o doutorado em 2023, atualmente ele já é professor da Universidade Federal de Pernambuco e já é professor do programa de pós-graduação em Educação Física lá da UFPE. Então, o Bruno ele criou alguns testes percepto-cognitivos com tempo de reação visomotor para atleta de voleibol de praia, e aí foi analisado o efeito da fadiga mental e o efeito da restrição de sono, não privação, no desempenho percepto-cognitivo desses atletas. Esse aqui foi o estudo, se tiver como rodar o vídeo também, tem um vídeo aí.
da tese de doutorado do Iago, né? O Iago trabalhou com estimulação transcraniana por corrente contínua para tentar remover ou mitigar o efeito negativo da fadiga mental na tomada de decisão em atletas de voleibol de praia. E o trabalho do Iago, ele foi premiado, ele ficou em terceiro, né, lugar no Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte e Exercício, realizado lá no Rio de Janeiro, em 2022. Opa. Esse aqui são vídeos, né, se tiver como rodar também o vídeo, eu agradeço. São vídeos da tese de doutorado da Eloiana, né, a Elo defendeu no início desse ano, foi início desse ano, Maicon? Foi, né? Isso, esse ano, a Elo atualmente é professora substituta lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ela trabalhou com atletas de taekwondo, né, e a ideia era analisar o efeito ali de diferentes tipos de esforços cognitivos, inclusive da rede social, no desempenho físico, né, e desempenho percepto cognitivo em atletas de taekwondo de nível amador. Bom, esse é o estudo do Douglas, esse é o estudo do Daniel. Tá? Esse é o primeiro estudo do nosso conhecimento no Brasil sobre matemática, uma nova abordagem de treinamento de enduras que combina o treinamento concomitantemente com exercícios com a ideia de gerar sobrecarga cognitiva, né? E aí, ele tem um estudo de efeito crônico, que é esse aqui, e a gente tem alguns dados ali preliminares, ou dados de... tem um outro videozinho, se tiver como rodar também do lado, que a gente tem tentado criar um setup, né, fazendo isso para o ciclismo, para ver lá o que acontece no cérebro do sujeito utilizando o eletroencefalograma. E também, dentro desse estudo do Daniel, a gente tem dois vídeos aí, se tiver como clicar também, a gente tem tentado identificar aqui o que acontece em termos de oxi e desoxihemoglobina no córtex pré-frontal durante esse tipo de atividade. É um estudo de efeito agudo lá, que já foi finalizado, a gente está em fase de tabulação de dados, para ver o que acontece de diferente lá no cérebro quando a gente utiliza lá a abordagem do Brain Endurance Training. Esse aqui é a tese de doutorado do Douglas, né? A gente testou aqui o efeito da música motivacional e da música preferida para analisar o desempenho em corrida de tempo até exaustão em sujeitos mentalmente fadigados. Então, a gente está testando um outro ergogênico comportamental para ver se consegue remover o efeito negativo da fadiga mental no desempenho de endurance. E essa última tese foi a tese do Solon, do Luiz Solon, se tiver como rodar outro vídeo também, em que a gente testou aí, né, o efeito de um recurso ergogênico nutricional, que é a tirosina, que é a precursora do neurotransmissor dopamina, para ver se a gente consegue reverter as alterações cognitivas que acontecem pela fadiga mental e talvez reverter o efeito negativo da fadiga mental no desempenho de endurance em ciclistas amadores. E também nessa tese foi utilizada a estimulação transcraniana com duas diferentes montagens para ver se alterava ali o efeito, né, da fadiga mental no desempenho de endurance. Já estou terminando, tá, Franco? E aí, para minha surpresa, ano retrasado, né, 2023, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, todo ano ela indica, né, tem um prêmio, né, geralmente do principal cientista de destaque a nível nacional em várias áreas, entre elas a área de ciências da vida, que envolve medicina, educação física, da saúde como um todo e outras áreas. E aí, para minha surpresa, né, eu, enquanto líder lá do Genex 10, a gente fui indicado lá como prêmio, não ganhei, infelizmente, mas foram os 27 principais cientistas a nível nacional concorrendo a esse prêmio em 2023. E esse ano, agora é mais recente, né, isso aqui tem um pouco mais de um mês, o nosso grupo foi premiado com o melhor trabalho na área de treinamento resistido, que é o prêmio Biodelta dentro do principal congresso
da educação física no Brasil, que é o Combramene, né? Então, o trabalho que fez parte do pós-doutorado do Bruno, né, foi premiado lá recentemente no Combramene, lá em Londrina. Bom, está aqui o grupo, né? Então são essas pessoas aqui que atualmente fazem parte lá do laboratório, né? Já temos doutores, doutorandos e 6. Isso, aqui são os parceiros, né? Ninguém faz uma pesquisa de razoável qualidade sem boas parcerias. Nós temos parcerias nacionais e algumas parcerias internacionais que têm colaborado ali com alguns dos nossos projetos. Também agradecer às agências de fomento e deixar aqui o meu contato, caso alguém tenha interesse, né? O Genex 10 em breve aí vai estar, espero que em breve, funcionando aqui dentro da Efeto FMG. E obrigado pela atenção. Obrigado, professor Leonardo. Só um minutinho aqui. Léo, acho que é seu.